Fim do dinheiro de papel pode significar redução drástica de crimes violentos, apontam especialistas. Escola do Legislativo da Alesc completou 20 anos. Tribunal Superior Eleitoral confirma que em 2021 continuará combatendo desinformação eleitoral. Santa Catarina avança nas negociações para a aquisição de vacina italiana contra a Covid-19. Na edição de hoje, uma reportagem especial sobre um dos pratos preferidos na região, a polenta. E ainda, uma retrospectiva de 2020, o ano que terminou ontem e que não deixará saudades. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma boa tarde, um feliz ano novo. No mês passado, as cidades de Criciúma e Cametá, no Pará, viveram momentos de pânico causados por quadrilhas de roubo a banco. E os casos levantaram a discussão de como combater e prevenir a ação dos criminosos. E uma das estratégias defendidas por especialistas é o fim do dinheiro em cédulas de papel. O som do terror ainda está vivo na memória dos moradores de Criciúma. Na semana passada, a cidade de Santa Catarina viveu uma madrugada de caos após um roubo a banco. Na fuga, os criminosos entraram em confronto com a polícia. Parte do dinheiro roubado pela quadrilha foi abandonado e as cédulas ficaram caídas no chão, o que despertou a cobiça de alguns moradores que resolveram apanhar as notas e acabaram presos. E é justamente esse dinheiro de papel a causa de todo o problema na avaliação de alguns especialistas. As ações mais violentas, com o uso de armamento pesado, só acontecem porque o país ainda usa cédulas e notas para fazer negócios. E a digitalização dos sistemas de pagamento poderia diminuir os riscos para a população. A logística do dinheiro físico é cara, ela é arriscada, ela é complexa. Então essas instituições elas gastam muito tempo, dinheiro, no planejamento e operação dessas, digamos que, extensões, né, que existem dos postos de dinheiro físico, ou as agências, ou os, digamos que caixas eletrônicos. Então, quando elas migram para a tecnologia, as pessoas passam a utilizar mais tecnologia, para elas é muito mais fácil, barato e também seguro. Na internet é comum encontrar imagens de criminosos ostentando grandes quantias de dinheiro. Essa quadrilha gravou um vídeo no momento em que tirava as cédulas de um cofre. Vai vendo aí, menosado, ó. É o trem. Tá roubando o bar, né? Nessa outra gravação, o homem mostra um saco de dinheiro em cima de uma moto. E esse grupo registra a contagem do dinheiro após o assalto. Ui, puxa. Aff, Maria. Aqui, desculpa. Quer capar? Aff, tudo doido, mano. É tudo, ó pirâmide. Uma das saídas sugeridas pelos especialistas é que o país diminua cada vez mais o uso do dinheiro vivo. E para isso o governo teria que tirar de circulação as notas de valor mais alto, como de R$100 e R$200. Com cédulas mais baixas, os grandes assaltos não compensariam para os criminosos. O lançamento do Pix para pagar contas e transferir valores poderia ajudar nessa estratégia. As instituições financeiras também vão se organizar de tal forma que elas precisem de um estoque muito pequeno, e aí a gente vai ter boa parte das transações financeiras sendo intermediadas por tecnologia, o dinheiro eletrônico. E é uma medida de maior segurança, mas não vai impedir de um desenvolvimento de novas fraudes ou novas formas de aplicar golpes também.
E a pandemia também tem contribuído para mudar esse hábito. De acordo com um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, depois que o comércio reabriu as portas, 35% das pessoas mudaram a forma de fazer os pagamentos. Ao invés de dinheiro, passaram a usar cartão de débito. E o principal motivo alegado foi a segurança. Esse ano foi o ano do Pix. A gente vem vendo as instituições financeiras investindo na digitalização dos pagamentos, tanto de débito quanto de crédito, trazendo isso para o smartphone das pessoas. Então, é uma combinação de um lado, da digitalização dos pagamentos, com uma preocupação das pessoas em usar mecanismos de pagamento que remetam à preocupação com contaminação. Então, isso fez com que a gente desse um salto e tivéssemos uma redução importante do número de pessoas que usassem dinheiro e outros pagamentos físicos, vamos dizer assim, e uma migração para pagamentos eletrônicos, como o débito, pagamento por aplicativos, né, entre outros. Nas ruas é cada vez mais difícil encontrar pessoas com dinheiro em espécie. Geralmente de crédito. Por quê? Eu acho que eu me programo melhor com crédito. Mais prático para você? Então? Mais prático, o cartão sempre é mais prático. O cartão é mais seguro, porque qualquer coisa, tipo assim, eu tenho geralmente tudo anotado em casa, caso de um roubo, alguma coisa, eu já ligo e já cancelo tudo. Pagar a conta, cartão de débito. Por quê? É para não andar com dinheiro. Você sabe quanto você tem de dinheiro no bolso? Não ando com dinheiro. Não tem nada? Então. Nada. A Escola do Legislativo Catarinense completou 20 anos. A data mereceu atenção especial na Assembleia Estadual. A Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira foi criada em dezembro de 2000. Foi a terceira no país e referência para muitas. De lá para cá, são 20 anos valorizando e aperfeiçoando o conhecimento que é repassado pelo Legislativo. A intenção é despertar a cidadania e aproximar o parlamento e a sociedade, como destaca a presidente da Escola do Legislativo. Esse ano faz 20 anos, da criação da Escola do Legislativo, e esses 20 anos a escola sofreu uma transformação muito grande, especialmente nos últimos anos. Eu acredito que nos últimos 5 anos a escola deu um giro quase que de 180 graus em busca da modernização, da maior aproximação com a sociedade. E também buscando a modernização das suas plataformas de ensino, transformando grande parte delas em EAD, ensino à distância. Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, que afetou diversos setores, inclusive a educação, a Escola do Legislativo se adaptou para continuar prestando serviço à população. Os cursos de ensino à distância continuaram sendo realizados. Só em 2020, 15 mil se inscreveram para as capacitações em áreas como gestão, administração e ética. Os cursos, debates, congressos, palestras, seminários e outros eventos que eram realizados presencialmente foram mantidos de forma virtual. A pandemia, acho que potencializou isso e ficou muito evidente que existe um interesse muito grande da sociedade como um todo em participar mais ativamente, por exemplo, de buscar os cursos que a escola oferece, o que nos mostra que agora, esses próximos 20, 40, 60 anos, a gente precisa buscar uma aproximação ainda maior, transformar os nossos conteúdos que eram presenciais até o ano passado transformar na modalidade virtual ainda mais, em EAD ainda mais, para que a gente consiga capilaridade, para que a gente consiga aproximar o parlamento da sociedade, para que a gente consiga discutir os assuntos que são discutidos nessa casa com a sociedade, para que ela possa ter uma participação maior, para que a gente consiga levar cursos de qualificação para toda a sociedade e uma coisa muito importante, de forma gratuita. A escola pretende manter e ampliar a realização de cursos online. A atuação por videoconferência com as 12 escolas legislativas e câmaras de vereadores de todo o estado deverá ser ampliada. Ampliar ainda mais a participação, divulgar, mostrar para a sociedade que a escola existe e o que ela faz, e aí criar plataformas mais acessíveis que as pessoas possam efetivamente participar. Com 20 anos de história, a Escola do Legislativo desenvolveu projetos importantes, com o objetivo de aproximar a Assembleia da população.
Um deles é o Parlamento Jovem, que há 16 anos dá oportunidade para estudantes de ensino médio de escolas públicas e privadas de vivenciarem o ambiente legislativo, promovendo reflexões e ampliando conhecimento sobre democracia e política. Para 2021, a instituição quer ser reconhecida pela atuação que exerce na formação política do cidadão. Esses 20 anos nos traduzem como uma escola de formação de servidores, tanto da Assembleia Legislativa, que era o seu objetivo original, depois passando para uma formação também de servidores de câmaras de vereadores, de legislativos municipais, de prefeituras municipais, para depois uma aproximação maior com a sociedade, fazendo uma discussão mais próxima das pessoas, né, mostrando que a Assembleia Legislativa, a Escola do Legislativo, são espaços das pessoas e que muitas vezes as pessoas, ou a maioria das pessoas, nem sabem que existe. A seguir, Santa Catarina avança nas negociações para a aquisição da vacina italiana contra a Covid-19. Em cerimônia realizada por videoconferência, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, agradeceu a contribuição dos parceiros no pleito do ano passado e anunciou a transformação do programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições de 2020 em uma iniciativa permanente. Em uma cerimônia realizada por videoconferência, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou a transformação do Programa de Enfrentamento à Desinformação, com foco nas eleições 2020, em um programa permanente, que será aprimorado para as próximas eleições. Nós vamos continuar, porque acho que agora nós temos que preparar a vida para as eleições de 2022, ao longo de 2021. Para o presidente, o sucesso do programa só foi possível graças à participação e ao comprometimento de todas as instituições envolvidas no projeto. O judiciário, sozinho, não conseguiria combater de forma eficiente a desinformação. E desde cedo eu concluí comigo mesmo que nós não conseguiríamos enfrentar esse desafio com o judiciário sozinho. Por muitas razões, o judiciário não pode ser o protagonista do enfrentamento das notícias fraudulentas. Em primeiro lugar, porque a simples caracterização do que seja notícia fraudulenta é complexa. E nenhum de nós aqui, e nem os senhores tampouco, deseja ser um censor do debate público. A secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório, também participou da reunião e falou sobre a importância das parcerias firmadas para combater as notícias falsas e a necessidade de um planejamento prévio das medidas que deverão ser adotadas para as eleições gerais de 2022. Entendemos que tudo que foi feito foi efetivo. As fake news, a desinformação no processo eleitoral de 2020 teve um impacto muito reduzido, é o que nos parece nessa primeira análise. A gente sabe que temos alguns parceiros aqui, instituições de pesquisa, que estão produzindo relatórios sobre o pleito, sobre tudo o que ocorreu. Nós também divulgaremos um relatório detalhado ao final do mês de janeiro, ou no início de fevereiro, sobre todas as ações desempenhadas, e acho que é importante dizer que essa primeira batalha foi vencida, mas nós temos uma guerra e 2022 será um momento muito importante para a democracia brasileira e nós esperamos contar novamente com a parceria de todos vocês. Entre as instituições que aderiram ao programa estão o Google, Facebook, Twitter, WhatsApp e TikTok, que por meio de seu representante elogiou a iniciativa do TSE em firmar essa parceria. Com essas eleições, já aprendeu o que pode fazer melhor
né? E o desafio de levantar a barra e fazer melhor da próxima vez está aí colocado. Estamos aí junto com o TSE, com os TREs, para trabalharmos juntos para garantir a integridade da democracia brasileira. Todos os parceiros receberão um certificado pelo trabalho realizado em defesa da democracia brasileira e combate às fake news. Avançam as negociações para que Santa Catarina adquira a vacina italiana contra o coronavírus. Acompanhe. O deputado Kennedy Nunes informou durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa que protocolou no Ministério Público Estadual e no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina um requerimento para que as duas instituições montem uma comissão técnica para acompanhar desde agora os procedimentos do governo para a aquisição e distribuição da vacina contra a Covid-19. Para acompanhar desde agora a discussão de qual vacina, depois quem vai fornecer, o preço, a entrega do produto, o pagamento e mais ainda, como será feita a logística para chegar no bracinho do cidadão catarinense, que seja feito de forma diária por essas duas entidades. Se em final de março, início de abril, o mundo estava atrás de respiradores, agora o mundo está atrás da vacina. E onde tem dinheiro, tem interesse. Eu estou aqui para fiscalizar o dinheiro público que vai ser colocado nessa tal de vacina contra o Covid. Isso o Ministério Público tem que se preocupar. Tribunal de Contas tem que se preocupar. E por que eu fiz o requerimento hoje? Porque essas instituições, deputado Vampiro, só foram chamadas no caso dos respiradores depois do pagamento ter sido feito, mesmo sem receber o produto. Você conhece alguém que sofre de labirintite? 3 em cada 10 brasileiros sentem tontura, só que a grande maioria recebe o diagnóstico errado e os pacientes acabam tomando medicamentos inadequados que podem, inclusive, causar efeitos colaterais perigosos. Muita gente, quando sente tontura, logo relaciona o problema à labirintite. Foi exatamente assim com a Lúcia, que por muito tempo fez o tratamento acreditando que tinha a doença, já que as crises eram constantes. Passei a sentir algumas tonturas. Eu tenho 69 anos, em torno dos 60 anos, mais ou menos. A labirintite é a inflamação do labirinto, uma estrutura delicada que fica na parte mais interna do ouvido e que é responsável pela audição e equilíbrio. Quando ocorre uma inflamação nesse local, ele passa a enviar sinais confusos para o cérebro. É desse efeito que surgem sintomas como tonturas, por exemplo. Mas o que muita gente não sabe é que nem toda tontura é labirintite. Só depois de muito tempo fazendo o tratamento errado, a Lúcia descobriu que o problema dela era outro. A labirintite que eu achei que não era labirintite. E isso eu descobri no neurologista. E isso é muito mais comum do que imaginamos. E a Lúcia não é a única a passar por isso. Segundo especialistas, 3 em cada 10 brasileiros sofrem de tontura. E a maioria recebe o diagnóstico errado, como se o problema fosse labirintite. Muitos pacientes tomam medicamentos por anos e nem sequer têm a doença. A tontura persistente, em muitos casos, é diagnosticada de maneira errada e, consequentemente, o tratamento também é inadequado. Por trás dessa palavra labirintite existem, olha só, mais de 40 doenças diferentes que geram tontura, que geram vertigem. Por que é importante a gente saber isso? Porque cada doença tem um tratamento totalmente diferente um do outro. Então, se eu não descubro exatamente qual que é o diagnóstico, qual que é a doença misteriosa por trás da tontura da pessoa, eu não consigo fazer o tratamento correto. Quando eu falo que tudo é labirintite, tudo é igual, normalmente a gente está errando também no tratamento. E pior, viu? Pior que alguns remedinhos aí famosinhos para tontura, para labirintite, eles podem dar alguns efeitos colaterais bem perigosos. De acordo com o neurologista, cerca de 70% dos casos de vertigem, na verdade, são causados por outra doença, que tem um nome estranho: vertigem posicional paroxística benigna.
mas que de complicado só tem o nome, porque é muito mais simples de ser tratada. E qual é que é, né, a do cristal? Existe o labirinto, que é essa peçazinha aqui que está na minha mão. O labirinto, né, ele é pequenininho, fica lá dentro do ouvido, do lado do cérebro, aqui é um modelo ampliado. No interior do labirinto, bem no meio dele, no miolo, eu tenho cristalzinhos boiando numa espécie de gelatina. Moral da história, algumas vezes os cristais escapam para esse canal aqui, onde não deveria ter cristal, e pronto, vem as crises de vertigem. Mas qual que é a grande mágica por trás dessa doença? Por que é importante a gente conversar dela, né, e levar essa informação para você que está vendo a gente? Porque a labirintite dos cristais soltos, ela resolve sem remédio. Eu faço manobras com a pessoa, movimentos especiais com a cabeça da pessoa no próprio atendimento médico, e eu consigo varrer aqueles cristalzinhos de volta para o lugar e voilá, tratada a doença. Diagnosticar a vertigem corretamente evita não só o tratamento inadequado, como devolve o quanto antes a qualidade de vida para quem está sofrendo com a doença. Ter tido esse diagnóstico com esse neurologista logo que começou, há 10 anos atrás, nossa, eu teria ganho muito mais qualidade de vida. A seguir, uma retrospectiva de 2020, o ano que terminou ontem e que não deixará saudades. De origem italiana, a polenta é um dos alimentos mais consumidos aqui no Brasil. Conhecida por diversos nomes, hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história desta que é uma comida tão saborosa e, de quebra, aprender uma receita deliciosa. Uma papa feita de farinha de milho, um prato versátil. Em alguns lugares da região norte do Brasil é chamado de angu. Já no outro extremo, na região sul, é conhecido como polenta. A iguaria pode ser doce ou salgada e agrada demais o paladar. A polenta veio com a imigração, né, dos italianos, principalmente do norte da Itália. Eles consumiam muito a polenta. E com a chegada deles, o primeiro estado, o que mais se adaptou com o prato típico, a polenta, foi o Rio Grande do Sul. Aí surgiram as várias variações, né, que vieram junto com os imigrantes, a polenta recheada, a polenta brustolada, a polenta frita, porque na verdade a polenta já era consumida. Eles já consumiam a polenta, mas na forma de angu, que era um prato cremoso. Então eles não exploravam as variações do milho, que poderia ser feito de outras formas, variando com molhos, com queijo, com salame, que muitas pessoas acabaram transformando num prato barato e muito consumido no Rio Grande do Sul. Depois de conhecer a história deste, que é um prato já tradicional também aqui no estado, que tal aprender a fazer uma receita de dar água na boca? Quem vai nos ensinar é o chefe Lucas Casaro. Então anote aí os ingredientes. Polenta com ragu de linguiça. Ingredientes para a polenta: 600 ml de água fervente, 200 gramas de farinha de milho, 30 gramas de manteiga, ragu, 30 ml de azeite, 50 gramas de cebola roxa. Atenção que ela deve ser cortada em cubos. 250 gramas de linguiça toscana sem a pele. Salsinha e cebolinha, sal, pimenta do reino e parmesão a gosto. Agora que você já anotou todos os ingredientes, atenção para o modo de preparo. É muito importante para a gente sempre aceitar uma receita, usar pesos e medidas. Esse é o ponto da polenta. Como nós vamos deixar essa polenta no fogo aproximadamente 30, 40 minutos, nós temos que pensar que ela vai reduzir mais, né?
Então esse ponto é o ponto legal para chegar no ponto que a gente quer. Agora nós vamos começar o processo do ragu. Primeira coisa, eu vou cortar a minha cebola. Ela vai ser cortada em cubinhos pequenos. É muito importante a gente fazer esse processo aqui e depois nós vamos dar uma batidinha com a faca. Por quê? Porque na hora que a gente jogar ela na panela, se a gente jogar ela dessa forma, ela vai demorar um processo muito maior para se espalhar na panela e ficar meio uma consistência de uma carne mais moída. Nós vamos estar colocando a nossa polenta em um prato fundo. E assim chegamos ao final da nossa receita. Prato finalizado, agora fica aí a dica para reunir a família em volta da mesa e degustar esta delícia no final de semana. E para fechar o primeiro informe região do ano, vamos conferir a retrospectiva de 2020. Um ano que terminou ontem e que não vai deixar muita saudade, não. Um ano que poderia ser como todos os outros, mas que vai ficar marcado na história como o ano do novo coronavírus. Isolamento social, medidas de contenção, máscaras, álcool em gel, protocolos de saúde, lockdown, quarentena. Termos e medidas que entraram de vez na vida de pessoas em todo o mundo. O vírus surgiu em 2019 e a doença leva no nome o número do ano em que começou, Covid-19, mas foi 2020 que foi virado de cabeça para baixo pela pandemia. Já em janeiro, o coronavírus se espalhou em Wuhan, cidade no centro da China onde os primeiros casos foram detectados e logo começou a sair do país e da Ásia, causando estragos na Coreia do Sul. Em fevereiro, a Europa foi atingida. Itália e Espanha se tornaram o epicentro da pandemia no mundo, seguidas pelo Reino Unido, onde até o primeiro-ministro Boris Johnson foi infectado e precisou de cuidados intensivos. Entre os problemas de uma pandemia de tal magnitude, um apareceu logo de início: a busca por matérias-primas. Faltavam máscaras, cotonetes, insumos médicos e até respiradores, fundamentais nos casos mais graves. Entre quarentenas, isolamentos e lockdowns, pessoas de diferentes países precisaram se adaptar às imposições da realidade. O novo normal foi o termo que chegou a virar piada, mas que ajuda a traduzir o que se viu, ou melhor, não viu nas ruas. Pontos turísticos conhecidos pela lotação constante vazios. Avenidas movimentadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, quase sem carros. Eventos esportivos cancelados. As pessoas se acostumaram ao contato pelas janelas das casas. Cantorias, shows, aniversários, cada um no próprio canto em busca de uma aproximação, ainda que à distância. Oficialmente, a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março, quando o número de casos ultrapassava a casa dos 100 mil. Poucos dias depois, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados. Uma decisão inédita, já que o calendário olímpico só havia sido perturbado pelas grandes guerras que cancelaram as edições de 1916, 1940 e 1944. Depois da Europa, a Covid-19 atingiu em cheio as Américas, com caos e milhares de mortes no Equador, México e Peru. Brasil e Estados Unidos foram os países mais atingidos do continente. Em comum, Jair Bolsonaro e Donald Trump minimizaram o perigo da doença, viram as cifras nos balanços diários explodirem em pouco tempo e foram infectados com a Covid-19. Os dois presidentes ainda defenderam o uso da cloroquina, um remédio rejeitado pela comunidade científica internacional. Os americanos também precisaram lidar com uma crise social histórica, iniciada com a morte de um homem que teve o nome lembrado em protestos no mundo inteiro, George Floyd. A imagem de Derek Chauvin, um policial branco do estado de Minnesota, ajoelhado por 8 minutos e 46 segundos no pescoço do homem negro durante uma abordagem, foi parar nas redes sociais e gerou indignação. Assim que a notícia se espalhou, as ruas foram tomadas, primeiro em Minneapolis, depois em outros estados americanos e logo em outros países. Em todos os lugares, uma frase em inglês ecoou como um pedido de justiça e igualdade: Black Lives Matter. O movimento, cujo nome significa Vidas Negras Importam em português, surgiu em 2014 em uma situação parecida, após a morte de um afro-americano por um policial branco em Nova York. Em várias cidades, os protestos não pararam e não dão sinal de que vão terminar tão cedo. A tensão tomou conta das relações internacionais em 3 de janeiro. O general iraniano Qasem Soleimani foi morto por forças dos Estados Unidos.
O militar era considerado um dos arquitetos das relações diplomáticas da República Islâmica e chefe da Força Al-Quds dos Guardiões da Revolução. O Pentágono garantiu que Soleimani desenvolvia planos ativos para atacar diplomatas americanos e que tramava uma ação importante que ameaçava a vida de centenas de pessoas. Janeiro também viu o capítulo mais importante de uma novela de 4 anos, mas cujo desfecho segue conturbado. Às 23 horas locais do dia 31 do primeiro mês do ano, com festa para alguns e decepção para outros, o Reino Unido finalmente deixou a União Europeia. O território do bloco diminuiu 5,5% e a saída de 66 milhões de pessoas reduziu a população da União Europeia para 446 milhões de pessoas. O divórcio deu início ao período de transição, com duração planejada de 11 meses, mas que apresentou dificuldades nas negociações para um acordo nas relações pós-Brexit. Dos dois lados, acusações de falta de cooperação, e o único consenso foi sobre as profundas divergências persistentes nas discussões. Uma outra saída abalou o Reino Unido em 2020, mas dessa vez na família real, Harry e Meghan. O duque e a duquesa de Sussex sacudiram a monarquia britânica quando anunciaram que abandonariam as obrigações oficiais. Os dois manifestaram dificuldade em suportar a enorme pressão da imprensa britânica sobre a realeza. O príncipe Harry, que serviu 2 vezes como soldado no Afeganistão, também teve que abandonar os deveres oficiais no exército. Uma esmagadora maioria aprovou a reforma constitucional na Rússia promovida pelo presidente Vladimir Putin, que críticos acusam de querer buscar perpetuar o controle sobre o país depois de 20 anos no poder. Quase 78% dos que compareceram às urnas foram favoráveis à reforma, em uma votação que teve de ser adiada devido à pandemia. Entre as determinações da proposta, a que causou maior polêmica abriu caminho para a permanência de Putin na presidência até 2036, enquanto o atual mandato vai até 2024. Além disso, a reforma reforça algumas prerrogativas presidenciais, como a nomeação de juízes, e inclui na Constituição o termo fé em Deus e delimita matrimônio como instituição heterossexual. Enquanto o mundo ainda podia se aglomerar, o Oscar se rendeu ao cinema sul-coreano. Dirigido por Bong Joon-ho, o filme Parasita quebrou uma tradição de 92 anos em Hollywood e abriu uma nova era para filmes estrangeiros na maior indústria da 7ª arte no planeta. A obra, que conta a infiltração de uma família pobre em uma casa rica em Seul, conquistou 4 prêmios: melhor filme, melhor diretor, melhor filme internacional e melhor roteiro original. Desde a criação do Prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em 1929, esse foi o primeiro ano em que um longa em língua não inglesa leva a principal estatueta. E o primeiro Informe Região de 2021 fica por aqui. Para você, uma boa noite, um bom final de semana, se Deus assim permitir, e não esqueça, feliz ano novo!